Sob a proteção de Deus, estando presentes o conselheiro Fernando Guimarães, os auditores Sérgio Valadares, Cláudio Canha, bem como a procuradora junto a esse tribunal designada para a sessão, doutora Kátia, declaro aberta às 14 horas a 44ª sessão ordinária desta primeira Câmara do Tribunal. Fica convocado o auditor, doutor Sérgio Valadares, para a composição do quórum de votação, conforme a portaria 599/14 da presidência do Tribunal. Submeto à apreciação do colegiado a homologação da ata número 43 da sessão ordinária do dia 18 de novembro de 2014. Está homologada. Comunico a inclusão em mesa do processo de certidão liberatória número 956330/14 e ainda que deferiu o sobrestamento dos processos números 87, 60, 66/13 de aposentadoria e 82, 39 e 93/14 de revisão de pensão na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal e do processo de aposentadoria número 760440/13 na Diretoria de Contas Estaduais. Concedo aos demais membros do colegiado a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2 do artigo 464 do Regimento Interno e para a inclusão em pauta dos processos que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do Regimento Interno. Com a palavra, doutor Sérgio. Obrigado, senhor presidente. Para anunciar a devolução dos autos dos seguintes processos. A Vossa Excelência, conselheiro Durval, 132.16009, 200.00909, 177.65613, 192.93013. Ao conselheiro Fernando Guimarães, 446.89010. E ainda para solicitar a inclusão em pauta dos processos 103.197214, pedido de certidão liberatória, e 311.17414, o agravo. Com a palavra, doutor Fernando. Senhor presidente, para solicitar a inclusão em mesa do protocolo de certidão liberatória 102.2938/2014, município de Campo Tenente, e comunicar o sobrestamento do processo 671.1235/13, 671.243/13, 801.680/2014, 90.404/2014, 904, 195/2014, os dois primeiros por motivo de incidente de constitucionalidade junto à DICAP, o terceiro é pensão de processo de revisão de pensão ainda não julgada junto à DICAP, os dois últimos que anunciei junto à DCE por admissões complementares, junto à DICAP agora o 646.982/2013, também incidente de constitucionalidade, junto à DAT 8567911, 2818111, em função de exame de transferência junto ao CIT ainda pendente de comprovação total. E na DICAP, em função do incidente de constitucionalidade, o processo 645587/2013. Estão anotados. Com a palavra, doutor Cláudio Canha. Senhor presidente, para comunicar que deferiu o sobrestamento na Diretoria de Controle de Atos Pessoal os protocolos 844-249-14, 558-77211, 7789-213, 8255-113 e 2915-4310. Anotados. Passo ao relato dos processos sob minha atribuição, iniciando pelo processo incluído em mesa. Processo número 956330/14, certidão liberatória. Encerro os presentes autos. Pedido de certidão liberatória formulado pelo município de Jaguapitã. A Diretoria de Contas Municipais opinou pelo indeferimento do pedido em virtude de irregularidade na gestão fiscal a impedir a emissão da certidão, dada a inobservância do limite da despesa com pessoal do Poder Executivo. A Diretoria de Análise e Transferência, a Diretoria de Execuções e a Diretoria de Controle de Atos Pessoal manifestaram-se pelo deferimento do pedido, diante da ausência de pendências em seus respectivos âmbitos de atuação. Por sua vez, o Ministério Público, acompanhando a DCM, recomendou a negativa de concessão do pedido.
A única impropriedade, consoante o apontado pela Diretoria de Contas Municipais, se refere à inobservância do limite de despesa com pessoal previsto no artigo 23b da Lei Complementar 101/00. O impedimento deriva da análise da gestão fiscal feita pela unidade, por meio da instrução 2418/14, proferida nos autos 62.7321/13, relativa ao segundo semestre de 2013, que identificou que em 31 de 12 de 13, a municipalidade expendeu 59,29% da sua despesa total com gastos e pessoal. Claro que o artigo 23, parágrafo 3º, 1 da Lei Complementar 101/00 dificulta o recebimento de transferências voluntárias para aquelas entidades que excederam o limite imposto pela lei. No entanto, tal norma há que ser sopesada com razoabilidade, e isso não significa negar os avanços quanto à gestão fiscal responsável, conseguidos pela referida lei. Primeiro, há que se ter presente que os referidos números são do final do exercício passado, não se tendo notícia nos autos da situação atual da municipalidade quanto aos gastos de pessoal e a possibilidade do município ter retornado aos patamares aceitáveis. Eis que na análise da gestão fiscal no primeiro semestre do ano de 2004, autuada sob o número 91.9865/14, em poder da Diretoria de Contas Municipais, não foi emitida qualquer instrução até a presente data. Assim, há uma clara dúvida acerca da situação atual vivenciada pelo município de Jaguapitã, pois a liberatória está sendo negada em razão de índice auferido ao final de 2013, o qual pode não mais existir, notadamente quando a própria lei ordena que o referido excesso seja expurgado dos 2 quadrimestres posteriores à sua verificação. Ademais, uma segunda ponderação merece ser feita. A verificação do cumprimento dos referidos limites só se mostrou possível em razão do encaminhamento pelo próprio município dos arquivos eletrônicos de acompanhamento mensal do Sistema de Informações Municipais, os quais subsidiaram o relatório da gestão fiscal no segundo semestre de 2013. Caso o município tivesse ficado omisso no envio dos referidos arquivos, é possível afirmar, com significativa parcela de certeza, em razão da jurisprudência dominante desta primeira Câmara, que não seria tolhido o deferimento da certidão pleiteada. Eis que o colegiado tem reiterado o seu atendimento acerca da impossibilidade de impedimento da liberatória em razão da não alimentação do SIM. Diante dos argumentos acima supesados, a liberatória pode ser excepcionalmente deferida. Destarte ante o exposto, com fundamento no artigo 292-A do Regimento Interno, voto pelo deferimento do pedido, expedindo-se a certidão liberatória requerida pelo município de Jaguapitã com validade de 60 dias. O relatório e voto está em discussão, em votação, está aprovado. Processo número 18.3790/06, versus autos acerca de prestação de contas anual do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro de Jacarezinho, relativo ao exercício 2005. A última análise efetuada pela Diretoria de Contas Municipais aponta que restou sem saneamento somente a realização de despesas sem licitação, pugnando pela irregularidade das contas. Argumentou a unidade técnica que a entidade contratada não é uma associação de portadores de deficiência, mas uma associação civil de caráter filantrópico, e que, portanto, não se poderia se utilizar da hipótese esculpida no inciso 20 do artigo 24 da Lei 8666/93. Ademais, não foi apresentada eventual pesquisa de preços para se comprovar a economicidade do procedimento, além de não ter sido precedido de processo administrativo formal, nos termos do artigo 26 da Lei de Licitações. O Ministério Público de Contas corrobora as conclusões da unidade técnica. Conforme o primeiro opinativo da DCM, o ente consorcial realizou despesas sem licitação, no montante de R$ 158.867,31, tendo por objeto a aquisição de material de consumo. As justificativas apresentadas não se mostraram hábeis a justificar a contratação direta, pois a entidade limitou-se a afirmar que a Associação Paranaense de Reabilitação é entidade filantrópica e que a referida contratação estava fundamentada no artigo 2420 da Lei 866/93. No entanto, não basta que a contratada seja entidade filantrópica para se autorizar a contratação direta, devendo a hipótese encaixar-se em um dos permissivos constantes do artigo 24. O inciso 20, ventilado pelo consórcio, expressamente possibilita a contratação direta na contratação de associação de portadores de deficiência física sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade por órgão ou entidades da administração pública para a prestação de serviço ou fornecimento de mão de obra.
desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Fecha aspas. A Associação Paranaense de Reabilitação não é associação de portadores de deficiência física. Antes, conforme o seu próprio estatuto, associação civil de caráter filantrópico, que possui como objetivo instituir, coordenar, aplicar e ministrar amplo serviço de diagnóstico, tratamento, atendimento educacional e reabilitação de crianças, adolescentes e adultos portadores de deficiência física, motora e mental, visando a integração do indivíduo à sociedade como elemento ativo e passivo. Não é uma associação de portadores de deficiência, mas entidade destinada a ajudar tais pessoas. E mais, ainda que fosse uma associação de portadores de deficiência, o inciso 20 do artigo 24 só autoriza a sua contratação para a prestação de serviços ou fornecimento de mão de obra, e não aquisição de bens de consumo. Isso posto, voto pela irregularidade das contas, deixando de aplicar a sanção de multa por ser anterior ao advento da Lei Complementar 113 de 2005. É o relatório e voto, está em discussão. Para discutir, doutor Fernando. Na realidade, eu fiquei um pouco na dúvida, em função do artigo 20, do inciso 20, né? Tudo bem, ele fala Associação de Portadores Deficientes. Ele tem um objetivo, ou seja, do serviço prestado pelos próprios portadores de deficiência física. Então, em princípio, estaria em desconforme a norma anunciada, né, no processo de contratação direta. Mas não existe, será outro permissivo que possa ser contratado com entidades filantrópicas de notoriedade reconhecida como uma APR? E é por esse motivo que o senhor está vindo, senhor presidente. Havendo oposição, vista concedida a Vossa Excelência. Processo número 17.3087/09, eu vou adiar. Não havendo oposição, está adiado. Processo número 17.532908, trata-se de prestação de contas de transferência voluntária repassadas pelo município de Goiorê a entidades privadas, no exercício 2007, correspondente a 12 instrumentos pactuados, atingindo o valor total de R$ 518.400,60. Após uma longa fase instrutória, dada a existência de diversos interessados e da necessidade de juntada de vários documentos, a Diretoria de Análise de Transferências, sem, em sua última manifestação, apesar do encaminhamento de documentação pela municipalidade e pelas entidades envolvidas, opinou pela irregularidade das contas em razão da falta dos seguintes documentos. 1. Ato termo de transferência voluntária, o plano de trabalho e o termo de cumprimento dos objetivos para as entidades Agência de Desenvolvimento de Goiorê e Associação dos Servidores Municipais de Goiorê. 2. Declaração de utilidade pública para as entidades Associação dos Servidores Municipais de Goiorê e Associação da Banda Municipal de Goiorê e Conselho Municipal de Segurança de Goiorê. 3. Certidão liberatória do Tribunal de Contas para as entidades Associação Goiôerense dos Deficientes Físicos, Associação dos Servidores Municipais de Goiorê e Associação dos Diabéticos de Goiorê. Diante disso, recomendou a aplicação de multa prevista no artigo 87.4g da Lei Complementar 113/2005 ao senhor Fuad Kifuri, prefeito à época das contas, em razão da não observação à norma legal, quando da transferência de recursos sem a formalização de ato termo de convênio e ainda a ausência dos demais documentos elencados no item 4 de sua instrução. O Ministério Público, acompanhando o opinativo técnico, propugnou pela irregularidade das contas. Conforme se colhe da instrução, os autos se ressentem da ausência de diversos documentos. Senhor presidente, só a questão palavra pela ordem, Vossa Excelência. Estava verificando aqui a relação de repasses feito
pelo município, existem várias, inclusive uma que são titulada por OCIP, então eu declararia minha suspeição desse protocolo. Registrando-se a suspeição de Vossa Excelência, fica convocado para o quórum o conselheiro substituto, Dr. Cláudio Canha. Dado por lido o relatório, volto novamente à proposta de voto. Conforme se colhe da instrução, os autos se ressentem da ausência de diversos documentos, consoante ato normativo aplicável à época, qual seja artigo 34 da Resolução 036 de 2006. Perceba-se que tal ausência impede que se demonstrem objetivamente em que termos se deu a realização de alguns dos convênios, nem mesmo se os objetivos foram minimamente atingidos. Destaque, acompanho os opinativos da Diretoria de Análise e Transferência e do Ministério Público junto a esse Tribunal de Contas, os quais adoto como razões para decidir e voto para julgar irregulares as contas objeto de transferência voluntária de responsabilidade de FOAD Kifuri, prefeito de Coerê, à época da celebração dos ajustes, em razão da falta dos documentos indicados. E 2, aplicar multa ao senhor FOAD Kifuri com base no artigo 87.4g da Lei Complementar 103/2005, em razão da não observação à norma legal quando da transferência de recursos sem a formalização de ato, termo de convênio e ainda a ausência dos demais documentos. É o relatório e voto, está em discussão. Senhor presidente. Para discutir, doutor Cláudio. Vossa Excelência e os pareceres não imputam a devolução de valores, nesse caso? Não imputam a devolução de valores. Eu vou solicitar vistas a fim de estudar mais profundamente o processo. Não havendo oposição, vista concedida ao conselheiro substituto, doutor Cláudio Canha. Voltando a compor o quórum, a partir desse momento, o conselheiro doutor Fernando. Passo ao relato dos processos de transferência voluntária, cujos números passarei a enunciar. Em todos, seguindo o que vem sendo decidido em processo de tal natureza, o voto é pela regularidade com recomendação, em virtude do período de adaptação do CIT. Número 13.1419/13, 12.8515/13, 90.6186/13, 79.0831/14, 76.080/13, 77.434/13, 77.426/13, 78.3153/12, 38.8053/13, 36.5715/14, 39.4053/13, 31.308/14, 35.1354/13, 30.8785/13, 12.2200/14, 46.9320/13, 44.9389/13, 31.272/13, 44.8935/13, 31.221/13, 30.9005/13, 66.4140/13, 44.8447/13, 45.9848/13, 46.1150/13, 31.310/13, 44.8277/13, 56.7438/13, 31.248/13, 34.9910/13, 45.753/13, 85.852/13, 36.4000/14, 16.8669/14, 37.6571/14, 24.8581/14, 66.5723/13, 17.1635/14, 16.8987/14, 17.5517/14, 35.0048/13. Estão em discussão? Em votação? Estão todos aprovados.
Vou relatar conjuntamente também os processos números 250964/11, 251189/11 e 251179/11. Creio que nesses processos há um impedimento do conselheiro Fernando, ficando convocado desde logo o conselheiro substituto Dr. Cláudio Canha. Todos relativos a ajustes celebrados entre o Instituto Confiance e os municípios de Paranaguá e Jesuítas, respectivamente. Já foram relatados em sessões anteriores e adiados na última sessão após devolução de vista por parte do conselheiro substituto Dr. Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Em todos eles, proferi meu voto pela irregularidade das contas e devolução de valores, uma vez que não houve a comprovação quanto à correta aplicação dos recursos. Desta forma, sintetizando o que já foi relatado relativamente ao processo número 250964/11, descabida a alegação do município de Paranaguá de que os autos não encerram transferência, mas contrato administrativo. Em verdade, independentemente da amparência que se pretenda dar, na sua essência, o feito comporta simples transferência de recursos à entidade privada, merecendo igual tratamento. Este o relatório. A proposta de voto, depois vou ouvir o nobre conselheiro substituto, doutor Sérgio. Assim, considerando que nos 3 expedientes a Diretoria de Análise e Transferências constatou a ausência de um conjunto de documentos de responsabilidade da entidade, do município e de ambos, exigidos pela Lei 9790/99, Decreto 3100/99 e Resolução 03/2006, cuja falta impossibilita o juízo de mérito acerca da correta aplicação dos recursos liberados, acompanhe os opinativos da unidade técnica, corroborados pelo órgão ministerial, e voto pela irregularidade das contas, com devolução integral dos valores, devidamente corrigidos pelo Instituto Confiance, com base na uniformização de jurisprudência número 3, além de aplicação de multas aos gestores da entidade e de cada município relativas ao não encaminhamento de documentos e não cumprimento do dever de fiscalizar na forma discriminada nos votos respectivos. É a proposta de voto, está em discussão. Para discutir, doutor Sérgio tem a palavra. Não, senhor presidente, eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Perfeitamente agradeço. Vossa Excelência, está em votação. Estão aprovados. Processo número 16.029509. Encerram os presentes autos ato de aposentadoria voluntária por tempo de constituição deferida a José Maria Barbosa, no cargo de motorista de veículo pesado, concedida pelo Instituto de Aposentadoria e Pensões de Campo Largo. Após sucessivas diligências objetivando esclarecimentos em relação ao efetivo tempo de contribuição do interessado, a DICAP concluiu que não restou devidamente cumprido o período de contribuição excedente de 20% sobre o tempo faltante na data da publicação da emenda 20 de 98, pois em 16 de dezembro de 98, entre aspas, o ex-servidor contava com 22 anos, 5 meses e 20 dias de tempo de contribuição averbado, mais 3 anos, 6 meses e 17 de tempo de contribuição para Alfapem, totalizando 26 anos, 7 dias, 26 anos e 7 dias, aproximadamente. Dessa forma, prossegue a unidade técnica afirmando que em, entre aspas, 16 de 12 de 98, faltariam 9 anos para completar os 35 anos de contribuição e que, considerando a regra do artigo 2º, inciso 3, a linha B da Emenda Constitucional 41/2003, o ex-servidor deveria cumprir pedágio de 1 ano, 9 meses e 15 dias. Contudo, seguindo a documentação dos autos, o mesmo cumpriu apenas 1 ano e 17 dias. Oportunizado novo contraditório, o IAPFAPEM argumentou
que o servidor efetivamente não atingiu o limite de tempo necessário para a sua aposentadoria integral. Entretanto, argumenta que o servidor foi inativado com tempo proporcional e com aplicação do fator de redução de 15% sobre a média salarial, de forma que, independentemente de cumprir ou não o pedágio, o beneficiário do ato de aposentadoria não for inativado pela integralidade de seus proventos, e sim de forma proporcional, uma vez que possuía tempo mínimo superior para este tipo de inativação. O prefeito municipal, através da PEC 53, sustenta sua ilegitimidade passiva para responder pela eventual multa e demais combinações, pois se ocorreram falhas, as mesmas se deram no âmbito da autarquia previdenciária, FAPEM, cabendo ao município somente a homologação dos atos praticados, não havendo desídia por parte do requerente ou do Poder Executivo de Campo Largo. Sequencialmente, a DICAP se reportou às suas manifestações anteriores pela negativa de registro e destacou que a interpretação dada pelo ente previdenciário não deve prevalecer, uma vez que a regra que serviu de fundamento para a aposentadoria não admite proporcionalidade de tempo contributivo, pois os redutores de proventos previstos no fundamento jurídico utilizado se aplicam em relação ao limite de idade previsto na regra geral do artigo 40, parágrafo 1º, 3A da Constituição Federal, diferentemente do exposto pela entidade. Em sua derradeira conclusão, o parquet posicionou-se pela negativa de registro do ato, devendo o beneficiário voltar à ativa a fim de complementar os 9 meses faltantes referentes ao pedágio constitucional. Este é o relatório. Está mantido no quórum o conselheiro substituto, Dr. Cláudio Canha. Proposta de voto. De fato, a interpretação dada pelo ente municipal não traduz o efetivo comando legal como bem delineado pela unidade técnica e corroborado pelo órgão ministerial. Quanto à ilegitimidade passiva levantada pelo senhor Edson Darley Basso, ex-prefeito municipal de Campo Largo, entendo que o momento apropriado para a sua apreciação é em sede de tomada de contas extraordinária a ser instaurada, uma vez que a mesma permitirá uma análise mais detalhada das consequências de seu ato homologatório frente à situação de irregularidade encontrada nos autos, com os direitos e garantias inerentes ao devido processual legal. Do exposto voto, 1. Pela negativa de registro do ato de aposentadoria. 2. Pela instauração de tomada de conta extraordinária para apuração da responsabilidade e eventual dano ao erário em razão da concessão irregular de aposentadoria. E 3. Por determinação do Instituto de Aposentadoria e Pensões de Campo Largo, que efetue a citação do servidor interessado nos termos do prejulgado número 11 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Está em discussão, com a palavra o Dr. Sérgio. Senhor presidente, nesses casos, normalmente eu proponho a citação do interessado antes da decisão final do tribunal. Quer dizer, eu gostaria de ter vista dos autos. Não havendo oposição, vista concedida. Processo número 40.5573/10. Desde logo convoco o conselheiro Fernando para a composição de quórum, agradecendo a participação do Dr. Cláudio, versus autos acerca de admissão de pessoal promovida pelo município de Pato Branco, via teste seletivo, regulamentado pelo edital 04/2009, para o preenchimento temporário de diversos cargos. Em suas razões de defesa, o responsável alegou que as admissões se deram para subsidiar o programa Autoemprego, de cunho emergencial, para o combate à pobreza e inserção de pessoas no mercado de trabalho, que as contratações temporárias se deram devido ao caráter também transitório do programa e que a Lei Municipal número 1751/98, que estabelece as hipóteses de contratações temporárias, foi alterada pela Lei número 2152/02, tendo sido permitida a modalidade de admissão quando destinar-se a implementar programas nas áreas da saúde, educação e ação social. Analisando as razões de defesa do responsável, a DICAP entendeu que não houve irregularidade nas contratações, vez que
que a hipótese estava prevista em lei, configurando a situação de excepcional interesse público no serviço prestado. O Ministério Público, por sua vez, pela negativa de registro sobre o fundamento de que as contratações estão sendo efetivadas indefinidamente e que a alteração promovida na Lei Municipal 1751/98 não se adequa materialmente ao previsto na Constituição. Analisando os autos, é possível verificar que o gestor municipal deu cumprimento ao previsto na Lei Municipal 1751/98, que estabelece as hipóteses para as contratações temporárias, se utilizando da hipótese acrescentada quando da alteração promovida pela Lei 2.152 de 2002. Assim, como bem colocou a unidade técnica, entendo que não houve irregularidade nas contratações, uma vez que a hipótese estava prevista em lei e a natureza do serviço prestado configura a situação de excepcional interesse público, razão pela qual voto pelo registro dos atos de admissão presente nos autos. É o relatório e voto, está em discussão e votação. Está aprovado. Processo número 603014/10. Encerro os presentes autos, relatório concernente à inspeção realizada no Executivo e no Legislativo Municipal de Cornélio Procópio, em cumprimento ao Plano Anual de Inspeções, durante o exercício 2010, a qual teve como objetivo geral a verificação dos seguintes aspectos. 1. A existência de cargo comissionado para atividades permanentes. 2. A alimentação correta do SINAP. 3. O encaminhamento de processos de aposentadorias, pensões e admissões para análise e registro no Tribunal de Contas. 4. Regime previdenciário adotado, regime geral de previdência social e regime próprio de previdência social. 5. A existência de cargo de controlador e se o cargo está sendo provido por servidores efetivos. O relatório de inspeção concluiu pela irregularidade do objeto inspecionado em função dos seguintes achados. Não foram encaminhados a essa Corte para registro as admissões decorrentes do concurso público disciplinados pelo edital 1 de 2005 e 2 de 2009. 2. Outras admissões esparsas também não foram remetidas para registro. 3. Encontrados na Prefeitura Municipal os autos do registro de aposentadoria do servidor Rosalvo Cândido Moreira, remetidos por essa Corte para diligência à origem em 2005. 4. O município não possui regime próprio de previdência, mas suporta o pagamento de 39 aposentadorias e 31 pensões. 5. Um controlador interno é ocupante de cargo em comissão. 6. A legislação que cria cargos comissionados não estabelece porcentagem mínima a ser ocupada por cargos efetivos. 7. A Câmara Municipal encaminhou a esta Corte para registro a aposentadoria da servidora Terezinha de Jesus Melo Cunha, sendo que a inativada jamais teve recolhida contribuição previdenciária. 8. A remuneração do servidor Aníbal Sérgio Correia Pedotti, da Câmara Municipal, não sofre desconto a título de contribuição previdenciária. O servidor Madison Luiz da Silva Guilherme, da Câmara Municipal, teve sua admissão negada por essa Corte, mas permanece em serviço no cargo. Para cada um desses achados foram apresentadas recomendações específicas, bem como sugeridas as medidas sancionatórias pertinentes. Após a concessão de contraditório a todos os interessados, a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal manifestou-se conclusivamente pela integral procedência do relatório, excluindo-se apenas o ex-presidente da Câmara Municipal, Fernando Vanucci Pepes, Evanildo Felipe Sotero, no que diz respeito à exoneração do servidor Madison Luiz da Silva Guilherme. O Ministério Público, junto, corroborou a conclusão da unidade técnica e sugeriu a conversão do feito em tomada de contas extraordinária, exclusivamente para o fim de examinar com maior profundidade como o município tem procedido quanto ao desconto das contribuições previdenciárias de seus servidores e a gestão dos benefícios previdenciários suportados pela municipalidade. Do exposto, e após detida análise dos autos,
com fundamento no artigo 267-4 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, voto pela aprovação do relatório realizado pelos técnicos da diretoria jurídica junto ao Executivo Municipal e à Câmara Municipal de Cornélio Procópio, com as recomendações de natureza preventiva constantes do referido relatório. E determino, 1. Que o município de Cornélio Procópio encaminhe os atos de admissão oriundos dos concursos públicos abertos pelos editais 01 de 2005 e 02 de 2009. Regularize junto a esta Corte os atos de admissão pendentes de registro. Proceda a devolução dos autos de aposentadoria 57.958.803, Tribunal de Contas, e número 35.59.70.02, com as diligências cumpridas. No caso os autos não serem localizados, deverá o município requerer a sua restauração. Que seja observado o acórdão 26508 do Tribunal Pleno, nomeando o servidor efetivo ao cargo de controlador interno. Que seja regularizada a legislação que cria os cargos em comissão com a previsão de porcentagem mínima a ser ocupada pelos servidores de carreira, em observância ao previsto no inciso 5 do artigo 37 da Constituição Federal de 1988. 2. Que a Câmara Municipal de Cornélio Procópio revogue o ato aposentatório objeto do protocolo 385700/10, a aposentadoria concedida sem qualquer contribuição. Apure a situação de cada um dos servidores aposentados em situação semelhante, para averiguação de qual o período e de qual o montante de contribuição previdenciária devidos, a fim de proceder à regularização junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social. Apure a situação de cada um dos servidores em atividade, que não sofrem descontos referentes à contribuição previdenciária, para averiguação de qual o período e de qual o montante da contribuição previdenciária devidos, a fim de proceder à regularização junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social. 3. A aplicação de multa por atraso na devolução dos processos número 57, 95, 8803 e 35, 59, 7002, nos termos do artigo 87.1b da Lei Complementar 103 de 2005, ao senhor Amin José Hanush, na qualidade de prefeito, no período de 2005 a 2008. 4. A aplicação de multa por não ter enviado para registro expedientes de admissão de pessoal, nos termos do artigo 87.2a da Lei Complementar 103 de 2005, ao senhor Amin José Hanush. 5. Por instauração de tomada de conta extraordinária com vistas a examinar com maior profundidade como o município de Cornélio Procópio tem procedido quanto ao desconto das contribuições previdenciárias de seus servidores e a gestão dos benefícios previdenciários suportados pela municipalidade, haja vista as graves informações relativas ao completo descaso da municipalidade quanto a tal questão. É o relatório e voto. Está em discussão. Para discutir, doutor Fernando. Não é para discutir, apenas para sugerir, na inclusão do voto de Vossa Excelência, que o processo de aposentadoria de Terezinha de Jesus Melo Cunha, que não tem nenhuma contribuição previdenciária, eu determinei o sobrestamento em função do relatório de inspeção. Então, que já autorize a devolução do protocolado à entidade para os devidos fins. Não vejo óbvio, se acolhe a sugestão de Vossa Excelência. Está em votação. Está aprovado. Processo número 21.4755/11, eu vou solicitar o adiamento. Processo número 20.1260/12, trata os autos de prestação de contas do município de Paranavaí relativas ao exercício 2011. A Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, conclui pela irregularidade das contas em razão de aposentadoria, que entendem não terem sido sanados durante a instrução. Das impropriedades constatadas pela unidade técnica e corroboradas pelo órgão ministerial, subsistem como restrições às contas: 1. O resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas. 2. A abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado. 3. Não encaminhamento da resolução e ou parecer do Conselho de Saúde. E 4.
falta de inscrição na dívida fundada dos precatórios notificados entre 4 de maio de 2000 e 1º de julho de 2010. O resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas é inexpressivo, 1,34%, bem abaixo do limite tolerado nessa Corte, impondo-se sua conversão em ressalva. A extrapolação dos limites para a abertura dos créditos adicionais, em face do consignado na Lei Orçamentária Anual, é ínfima, eis que a mesma consignava como limite o percentual de 15%, do qual se desbordou apenas 0,03%, sendo o percentual tecnicamente aceitável, podendo o item ser convertido em ressalva. Quanto ao não encaminhamento da resolução e ou parecer do Conselho de Saúde, verifica-se efetivamente a lacuna. No entanto, conforme informado pela municipalidade, tramita nessa Corte representação interposta pelo município contra o Conselho Municipal de Saúde de Paranavaí, protocolado sob número 58-5509/13, na qual se evidencia que questões de índole política têm obstado o fornecimento de tal documento. Ainda conforme se retira da primeira manifestação da unidade, o município aplicou 25,97% em ações na área de saúde, bem acima dos 15% ordinariamente exigidos, o que minimiza a exigência do parecer do Conselho de Saúde, não podendo sua ausência ser erigida como óbice à regularidade, notadamente quando fatores de índole política impedem a sua apresentação, não tendo o gestor dado causa a tal impropriedade. Assim, a lacuna havida na prestação não pode prejudicar as contas do município, podendo ser ressalvada. No concernente à falta de inscrição na dívida fundada dos precatórios notificados entre 4 de maio de 2000 e 1º de julho de 10, originalmente a unidade técnica identificou um montante de R$ 259.709,75 de precatórios não inscritos em dívida fundada, tendo, após a apresentação de justificativas, consignado que apenas R$ 62.633,66, relativas à Fundação Universidade Estadual de Maringá, não restaram regularizados, ante a ausência de manifestação na municipalidade sobre esse precatório específico. A unidade consignou que o precatório foi inscrito na PCA de 2011, mas cancelado em 2012, afirmando que por seu histórico remeteria a um lançamento em duplicidade, o que, a míngua de informações pelo município, não possibilitaria a verificação do lançamento correto e da sua quitação. Apesar da impropriedade, verifica-se que na instrução 985/14 da Diretoria de Contas Municipais, lavrada nos autos da prestação de contas relativas ao exercício de 12, a unidade técnica expressamente admite que cabe observar que foi realizada a consulta ao arquivo encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná pelo Tribunal Regional do Trabalho, 9ª Região, em 2013, no qual não consta precatório pendente de pagamento. Fecha aspas aqui. Diante disso, apesar da ausência da efetiva regularização do item no período das contas, percebe-se que, na atualidade, não existem precatórios pendentes de pagamento. Destarte, voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, ressalvando o resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas e abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado, e o não encaminhamento à resolução e ou parecer do Conselho de Saúde e pela aplicação da multa prevista no artigo 87.3b da Lei Complementar 103/2005, em razão do atraso na entrega do 6º bimestre do SIM. Está em discussão. As palavras, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Não, senhor presidente, na realidade eu não discordo de grande parte do voto de Vossa Excelência, apenas em relação à falta de encaminhamento da resolução e parecer do Conselho de Saúde. Eu tenho manifestado que, na realidade, quando se apresenta o relatório, as razões ali apresentadas são elementos para eventual avaliação, não vinculante. Evidente que não é um parecer vinculante à decisão da Corte. Mas, nesse caso, eu vejo que não houve nem encaminhamento e nem qualquer manifestação da entidade em relação a essa falta. Então, por esse motivo só, exclusivamente, senhor presidente, meu voto é pela desaprovação. Pela emissão de parecer prévio, né? Pela desaprovação. Doutor Sérgio, a palavra. O voto de Vossa Excelência é pela regularidade com ressalva. Pela regularidade com ressalva. Eu vou acompanhar o relator. Sim.
Eu já imaginava. Só a título. Na verdade, nobre conselheiro Fernando, o município representou, não é, contra o Conselho Municipal de Saúde em função da não expedição desse parecer. Então, não sei se Vossa Excelência mantém a sua posição, não, ou quem sabe... Não, nesse caso, sim. Aí eu recusei. Eu estou lendo pela instrução, pelo parecer da DCM. Então, o parecer da DCM está omisso nessa informação. Então, eu me baseei aqui num programa de Vossa Excelência, então peço escusas, acompanho Vossa Excelência, mas quase com esse comentário. O parecer menciona que não houve nenhuma manifestação. Então, só por isso. Acompanho o voto de Vossa Excelência diante do relato que eu não, talvez tenha me falhado. Perfeito. No acompanhamento. A título só de esclarecimento, inclusive, essa questão está sendo discutida em um processo de representação. Então, perfeitamente. Então, está em votação, está aprovado. Processo número 18.1130/13, trata o presente processo de prestação de contas anual do município de Mandirituba, referente ao exercício financeiro de 12. A diretoria de contas municipais conclui pela irregularidade das contas em razão dos seguintes aspectos: resultado financeiro deficitário das contas não vinculadas; 2, indicação de irregularidades no relatório de controle interno; 3, déficit das obrigações financeiras frente às disponibilidades; 4, realização de despesas com publicidade em valor superior às médias dos últimos 3 anos; 5, realização de despesas com publicidade nos 3 meses anteriores ao pleito. O Ministério Público corrobora o opinativo técnico sugerindo a irregularidade das contas. Relativamente ao resultado financeiro das fontes não vinculadas, de 3,55%, converto o item em ressalva, conforme jurisprudência dessa Corte. No que tange à indicação de irregularidade no relatório de controle interno, a unidade técnica entendeu como fundamento para a irregularidade das contas, 1, entre aspas, programação financeira e congelamento de dotações na execução orçamentária, e 2, a aplicação dos recursos, prestação de contas, nas subvenções sociais concedidas. Fecha aspas. Ora, o referido relatório apresenta de forma sintética tais impropriedades, sem detalhar como afetaram as contas e de que forma isso se deu, em que pese as referidas indicações, as mesmas não podem prosperar à míngua de maiores elementos, detalhando como as impropriedades se operaram. Ademais, a conclusão final do referido relatório finaliza pela regularidade plena das contas. Assim, tal ponto não merece fundamentar a irregularidade das contas. Quanto ao déficit das obrigações financeiras frente às disponibilidades, conforme se abstrai da instrução no encerramento do exercício das contas, a municipalidade apresentou obrigações financeiras sem o necessário suporte em disponibilidade no montante de R$ 1.752.418,24, desvelando omissão no controle da gestão municipal, impedindo o juízo pela regularidade das contas. No que se refere à realização de despesas com publicidade nos 3 meses anteriores ao pleito eleitoral, em valor superior à média dos últimos 3 anos, a Diretoria de Contas Municipais dá conta que apenas no mês de julho e setembro do exercício em epígrafe, já dentro do período vedado pela lei eleitoral, a municipalidade gastou o montante de R$ 16.813,30 e R$ 13.102,30, respectivamente, totalizando R$ 29.915,60. Não bastasse, durante o exercício de 12, o município gastou R$ 85.998,10, excedendo a média dos últimos 3 anos, que ficou no montante de R$ 70.796,33, extrapolando em mais de 20% o limite imposto pela lei eleitoral. Conforme apontado pela unidade técnica, não foram apresentados documentos que comprovassem que o município contabilizou as despesas com serviços de publicidade legal, como despesas
com publicidade, no caso aí, as despesas no Código 3390-3988. Assim, ainda que em algumas situações tais impropriedades tenham sido convertidas em ressalva, no caso dos autos, não houve comprovação de que se tratava de gastos com publicação de atos oficiais. Diga-se que as vedações constantes da lei eleitoral tentam evitar um eventual desequilíbrio quando do pleito eleitoral em razão de vantagem indevida oriunda da promoção pessoal conseguida às expensas do erário e transvestida de publicidade institucional. Assim, voto pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas, pela aplicação de multa ao senhor Antônio Maciel Machado, previsto no artigo 87.3, parágrafo 4º da Lei Complementar Estadual 103/2005, em razão da irregularidade das contas, e ao atual gestor, Onildo Gelati, em razão do atraso na entrega do 6º bimestre do sistema SIM-AM. É a proposta de voto, está em discussão. Está aprovado. Processo número 19.2230/13, eu vou solicitar adiamento. Está adiado. Os demais processos se encontram adiados ou em vista. Minha pauta está encerrada, agradeço. Passando desde logo a palavra ao conselheiro Fernando Guimarães para o relato dos processos de sua pauta. Senhor presidente e demais integrantes desta primeira Câmara, inicio a pauta por certidão liberatória 102.2938/2014, município de Campo Tenente. Nesse processo existem duas pendências, a questão da agenda de obrigações e a falta de cumprimento de uma decisão apontada pela DEX. Já posso adiantar que meu voto é pelo indeferimento por ambos os motivos, acompanho os pareceres, e eu sei que a Câmara vai deferir, imagino eu, apenas por um motivo, fico vencido em um. É o relatório, já com a proposta de voto e com a declaração, se Vossa Excelência assim concordar. O outro, fora a agenda de obrigações... Cumprimento de decisão de responsabilidade do município. Cumprimento de decisão... Sanções por decisão dessa Corte. Desculpe, Vossa Excelência ele deixou de cumprir uma determinação do tribunal, é isso? Não atendeu sanção de decisão, não é determinação. Não recolheu... Foram impostos 6 títulos de decisões desta Corte que não foram cumpridas pelo tribunal. Está em discussão, São decisões que foram encaminhadas para execução e o município não promoveu. Enfim, isso é uma obrigação prevista na própria lei. Está em discussão. Eu vou divergir de Vossa Excelência no que tange a agenda de obrigações. Sim. E só vou fazer uma indagação, desculpe. Não. Uma questão é a agenda de obrigações. O segundo item... São 6 decisões que estão a cargo do município, a execução pelas responsabilidades, e não estão sendo atendidas as informações necessárias. Conforme atesta a diretoria de execuções. Então, eu vou fazer a minha proposta, apresentando a minha divergência parcial em relação à agenda de obrigações e, nos demais itens, acompanhando Vossa Excelência. Como vota o conselheiro Sérgio? Senhor presidente, eu ficaria mais confortável se eu conseguisse localizar aqui todos o que ele não está cumprindo. Para facilitar, esse tribunal tem determinado, até nas decisões, e a cobrança das dívidas, das decisões que impõem sanção. E o município tem que informar trimestralmente o andamento. E ela está omissa nessas informações das sanções a cargo do município, que é a forma que nós temos controlado há anos, né, como que o município... Porque o que acontece muito, senhor Sérgio, talvez fosse o tema Vossa Excelência, se ajuiza as execuções e deixa na gaveta, né?
E é isso que o tribunal, ao longo dos anos, tem solicitado as informações por parte da DEX. E nós temos aqui omissões desde de março de 2014 que não são informados nenhuma fundamento das fases processuais. Continua em discussão. Não, eu acho que então está esclarecido, quer dizer, há diversas execuções e o município não encaminha as medidas adotadas nesses processos para reaver os possíveis danos, não é isso? Isso, não, são condenações já proferidas pelo não tem nem que apurar dano, já está tudo constatado, liquidado, né? Constatada a omissão desde 10/11 de 2014 na execução de ofício 10/11 de 2014. Constatada a omissão. Senhor presidente, se o relator não se indignar, eu gostaria de ter visto dos autos. Não havendo oposição, vista concedida a Vossa Excelência. Não há problema. É só verificar aqui. Porque essas execuções, conselheiro Fernando, o que eu estou vendo aqui é que é tudo de novembro de 2014. Ou de Não. Essas são as informações que restam a serem apresentadas. Constatada a omissão desde 10/11 de 2014 na execução de ofício 267/2005. Certidão, a última informação encaminhada ao tribunal data de 10/11 de 2014. Isso é uma delas, né? Temos de março de 2014, temos de setembro de 2014, temos 14 de novembro de 2014, tem várias. Eu estou vendo aqui, o trazado certidão de 5/11, última informação, 10/11. Depois, no segundo, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 omissões. A primeira, atrasado desde 10/11 de 2014. Eu acabei de dizer a Vossa Excelência, é 14 de novembro, daí tem março e tem setembro, de seis execuções. Mas se você está com o visto processo, não tem problema. É uma vista em mesa aqui. Senhor presidente, omissão, valores. Só vou lembrar, Sérgio, que o município tem obrigação de entregar, na forma do artigo 93, né, e para o terceiro, as informações desse tribunal ao Ministério Público de Contas, que cabe zelar para as execuções do tribunal. Doutor Sérgio, deixa só um minuto, deixa eu só dar um encaminhamento aqui. Eu entendi que Vossa Excelência havia pedido vista. Se Vossa Excelência mantém o pedido de vista, está encerrada a discussão. Mas se Vossa Excelência quiser discutir a matéria, retiramos o pedido de vista. Eu vou retirar o pedido de vista. Se retirar o pedido de vista, continua em discussão. E vou aqui, senhor presidente. Eu acho que poderia fixar um prazo para aquele. Porque eu estou olhando aqui. Tem Vossa 3. Excelência quer que eu fixe um prazo além do que está disposto na lei, previsto na lei? Porque isso é semelhante, né? É simples, faz a autuação e repete o pedido, conselheiro Sérgio. Mas você está com vista, não tem problema nenhum. Eu não quero prejudicar ninguém. Só estou sendo fiel ao que eu sempre decidi. Então, para analisar com mais calma, eu então represento o pedido de vista. Representado o pedido de vista, não havendo oposição, está deferido vista a Vossa Excelência. Senhor presidente, tem outro protocolado, prestação de contas municipal 185.257/09, consórcio intermunicipal da Saúde Média Paranapanema, prestação de contas do exercício de 2008. Vossa Excelência solicitou vista, eu vou fazer um breve relato. Existem a única pendência ainda em relação, seria o resultado deficitário do consórcio. Nesse caso, nós não estamos falando em percentuais, já que nós estamos déficit por fontes, são 3 fontes. Nós tivemos 3 oportunidades de manifestação ao interessado, juntou uma última manifestação. Doutor Fernando, você não devolveu? Só uma questão. Esse processo está... Ainda está. Vista eu ainda não devolvi. Agradeço, Vossa Excelência, o empenho aí para relatar o mais rápido possível. A vontade de limpar a pauta antes do final do ano. Perfeitamente. O processo seguinte, 44.200/2009, eu solicito adiamento, senhor presidente. Está adiado. Eu tenho a prestação de contas de transferência voluntária 518.819/2011, a PMI de São Miguel do Iguaçu. É um repasse feito pelo município à PMI. Nós temos financeiro de 2008, onde nós temos
responsáveis, 3 responsáveis. E depois de toda a instrução, senhor presidente, ficou demonstrado que o repasse não era de 226.730, mas de 104 mil, e esses repasses não foram objeto de comprovação de prestação de contas por parte da entidade. Então, nós tivemos no primeiro início vários documentos faltantes e foram juntados alguns por várias oportunidades, aquele famoso processo que eu sempre falo para os interessados, junta tudo de uma vez só. Junta uma parte, depois falta outra, depois pede prorrogação de prazo, defere prorrogação de prazo, não cumpre o prazo, deixa de manifestar de apresentar qualquer manifestação. E esse saldo de 104.404 não ficou demonstrado, comprovado pela falta de documentação e falta de informações. Por isso que a Diretoria de Análise de Transferência e o Ministério Público manifestam pela irregularidade. Essa também é a proposta de voto pela irregularidade, mas divirjo parcialmente da devolução solidária dos gestores. Acho que, segundo o prejulgado, neste caso específico, a PMI será responsável pela devolução parcial desse montante de 104.400, além de aplicação de multa ao senhor Nélio José Binder, Recel de Amoroso e Veranice Ronque, em função do não encaminhamento dos documentos apresentados, solicitados. É a proposta, o relatório com a proposta já de voto, senhor presidente. Está em discussão, em votação, aprovado. Temos o processo que nós já denominamos, com o codinome de Lot City, que seria a prestação de contas de transferência 178.083/2013, município de Cascavel, 428.942/2013, Fundação Araucária, 429.000/2013, também Fundação Araucária, 589.472/2013, 605.283/2013, 605.291/2013, 156.652/2014, 160.790/2014, todos esses do interessado da Fundação Araucária, e, por último, os 171.937/2014, município de Carlópolis, todos eles pela regularidade com recomendações. Em discussão, em votação, estão todos aprovados. 214, 229/2014, município de Reserva do Iguaçu, a proposta de volta pelo encerramento por perda de objeto, já que o repasse pactuado não foi realizado, conforme atestado pela Diretoria de Análise de Transferência e Ministério Público, pelo encerramento, senhor presidente. Está em discussão, em votação, está aprovado. Eu tenho o ato de inativação 107, 117/2007, município de Bela Vista do Paraíso. É um processo, senhor presidente, na qual a Diretoria de Controles de Ato Pessoal e o Ministério Público manifesta pela legalidade de registro. Existe foi um pedido de esclarecimento sobre prestação de serviço após a inativação feito pelo Ministério Público de Contas. O município não se manifestou, mas acredito que nesse caso, senhor presidente, a razão assiste a Diretoria de Controle de Ato Pessoal do Ministério Público, neste caso, pela legalidade, em função de que essa pedido de informação que não foi atendido não é o suficiente para macular o exame da legalidade de registro, já que todos os documentos foram juntados, tanto que emitem juízo conclusivo. Então, essa é a proposta de voto, senhor presidente, pela legalidade de registro. Está em discussão, em votação, aprovado. 601.399/2010, também ato de inativação, Instituto de Previdência e Assistência de Jaguariaíva. Esse processo, senhor presidente, eu vou tentar resumir, porque não quero entrar no mérito sobre o trâmite dado ao protocolado, e sim enfrentar direto o mérito, que é a legalidade de registro. Esse ato tinha sido negado o registro, inicialmente por algumas questões, por falta de algumas informações solicitadas. O município compareceu depois, já com o ato todo retificado, todo realizado, um novo ato com a aposentação. E porque tinha sido negado o registro, apresentou, ele não revogou e fez um novo ato,
que implicitamente revoga o anterior. O pedido foi recebido como recurso de revista. Entendo que aqui, nesse caso, não é nem recurso de revista, é um novo ato. Então, eu já reconheço, não aceito como recurso de revista, mas já enfrento o mérito e conforme pareceres pela legalidade do registro, senhor presidente. Está em discussão. Em votação. Está aprovado. E não aplico a multa porque não houve a revogação, houve um novo ato. Quer dizer, então, tem um ato de pensão 312.435/2010, município de Altamira, do Paraná, pelo encerramento em função do falecimento da beneficiária, né, do benefício iniciado, então não gerou efeitos. Não. É pelo encerramento? Sim, ela faleceu antes da concessão do benefício. Está em discussão? Isso mesmo daqueles casais, né, que são tão unidos, não sei se é o caso, né, que tem a perda do cônjuge, logo de seguida se entrega e também tem o encaminhamento para outros áreas. Está em votação. Está aprovado. Admissão de pessoal 486.646/2010, Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. São admissões na qual tanto a DICAP, Ministério Público de Contas, manifesta pela legalidade do registro em função do atraso. Entendo que, independente da questão que nós estamos encaminhando a DICAP para verificar se existem atrasos ou não, nesse caso nós temos são admissões complementares e o processo principal foi julgado legal, mesmo com o mesmo atraso, ou seja, é complementar. Então, não vou aplicar a multa nesse caso. Então, pelos dois motivos, pela legalidade do registro, sem aplicação de multa, senhor presidente. Está em discussão e votação. Aprovado. 238.859/2011, Universidade Estadual de Londrina. A propósito de voto, segundo os precedentes, é pela legalidade de registro, conforme Diretoria de Controle de Atos de Pessoal. Em discussão. Em votação. Está aprovado. Eu tenho um processo que foi me devolvido hoje, acho que foi, né, pelo conselheiro Sérgio, que é o município de Pinhais, 446.890/2010. Eu já tinha feito o relato. Era no caso que ocorreram todas as admissões são legais, à exceção de uma, né, que teria 3 vínculos efetivos, quando só se permite 2. Seriam 2 com o município de Pinhais e 1 com o município de São José dos Pinhais. Foram feitas as notificações à entidade para explicações, que colheu as informações, a própria interessada admitiu lá no processo, lá na entidade, que omitiu um dos vínculos com o município de São José dos Pinhais, reconheceu o erro, por isso que propus a negativa de registro, né, em função do acúmulo irregular, encaminhando-se ao Ministério Público Estadual para as devidas providências. Não faço aqui nenhuma, adoto a posição do Ministério Público de Contas, que pela inexistência de dano, já que os serviços foram prestados, independente disso, né, e não aplico multa ao gestor de Pinhais, porque ele, se houve a omissão da informação, como é que ele poderia ser sancionado por um ato que não houve o conhecimento? Então, esse é o breve relatório. O conselheiro Sérgio questionou na época a questão do devido processo legal, né, se deveria ser intimado. Já conheço a posição pessoal dele, não sei se é esse o caso. Está em discussão para discutir, doutor Sérgio. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, embora eu tenha tido visto dos autos, agora eu estou com uma questão fática em dúvida. Mas ela foi oportunizado a ela a opção porque constata-se a acumulação indevida, mas ela tem direito a optar por um dos cargos, né? Isso eu não me lembro de ter visto, foi feito. Então, eu estou na dúvida aqui, se Vossa Excelência pudesse adiar em mesa, pelo menos, para eu... não, adiar não posso adiar, porque eu quero limpar minha pauta, desculpe. Adiar em mesa. Em mesa, sim. Em mesa, só enquanto eu localizo. Eu quero... Não, adiar em mesa. Como Vossa Excelência, também quero tirar férias. Não, só para adiar em mesa, enquanto eu tento localizar aqui, que eu estou na dúvida se foi oportunizado. Entendeu? Porque nós podemos... Ela pode, por exemplo, nega a admissão nesse cargo, e esse cargo é melhor para ela. Então, ela pode optar por renunciar a outro cargo, quer dizer, exonerar-se do outro cargo. Eu até concordo com Vossa Excelência, que seria uma opção a ser exercida em recurso de revista, porque eu não estou examinando a legalidade do vínculo com o município de São José dos Pinhais. Nós estamos com vínculos com o município de Pinhais, que foi feito o terceiro vínculo, teoricamente. Então, é esse exame que está sobre a apreciação deste colegiado, e não de São José. Eu não posso dar essa opção. Ela tem que exercer a opção e aí no recurso de revista apresentar. Essa é a minha opinião sobre o aspecto processual. Se tivéssemos uma conexão dos 3, vamos supor, das 3 admissões, admitir que por uma coincidência houvesse também em tramitação a legalidade do vínculo com São José dos Pinhais. Eu não poderia, nesse caso,
poder fazer opção, né? Como já fazemos em alguns casos de acumulação indevida de vencimento de vereador, enfim. Mas nesse caso, o exame é a admissão de Pinhais, então eu tenho que negar registro. Bom, vou consultar. Opinião minha, né? Vou consultar o conselheiro substituto, doutor Fernando, o doutor Sérgio, se tem condições de proceder a sua manifestação de propósito de voto agora. Eu vou apresentar um voto, então, com devido respeito divergente, que não entra no mérito, e é que seja intimada a servidora para que possa fazer a opção pelos cargos. Para que possa fazer a opção pelo cargo que lhe é mais conveniente. Em vez de negar registro a essa, dá ainda a ela uma oportunidade para que, eventualmente, demonstre se já fez ou não essa opção, inclusive, se por acaso já se exonerou dos outros. Está em votação. Eu vou manter minha prova de voto pelos motivos até que já apresentei sobre o aspecto do formal do procedimento, independentemente de que acho que aqui nem boa-fé pode ser alegado, né? Mas respeito a opinião do conselheiro Sérgio. Eu mantenho a proposta de voto. Perfeitamente. Mantida a proposta de voto de Vossa Excelência. Havendo a divergência, está em votação. Acompanho a proposta de voto de Vossa Excelência, registrando-se a divergência do conselheiro substituto, doutor Sérgio. Senhor presidente, eu tenho a prestação de contas anual 245.014/2011, Companhia de Desenvolvimento da Lapa, interessado Arthur Batista Serra Júnior, desde 2010. Esse processo já foi julgado, já foi emitido um juízo pela irregularidade das contas, né? Mas examinando o processo, vamos supor, foram 14 documentos que faltavam, ou 9, alguma coisa assim. E foi uma segunda parcela, entre aspas, que foram apresentadas e já se encontravam no processo com outros documentos. Então, entendo que devo reconhecer o erro e de ofício apresentar para novo julgamento, mas a proposta ainda mantém a irregularidade, porque agora não faltavam 9, agora só faltam 4, né, que impediram o exame das contas. Então, é nesse sentido, senhor presidente, que retifico o ato para, na motivação, apresentar que parte dos documentos foram apresentados, mas mantenha a proposta de irregularidade das contas. Está em discussão. Em votação. Está aprovado. Eu tenho outro protocolado de prestação de contas 995/22/2012, Câmara Municipal de Paranapuema, que também, por dever de ofício, trago para retificação erro material, para que o interessado, que constou como sendo o senhor Almerino Galvão de Queiroz, né, seja o correto senhor Manuel Paulino da Silva Neto, com as aplicações, reabertura de novo prazo recursal, etc. Está em discussão, em votação, está aprovado. 267/251/2014, Secretaria de Saúde de Toledo. Proposta de voto acompanha a Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público de Contas pela regularidade das contas do exercício de 2013. Está em discussão, em votação. Aprovado. Acredito que esgotei a pauta, agradeço a atenção de Vossa Excelência e da outra Câmara. Eu que agradeço, Vossa Excelência. Concedo a palavra ao conselheiro substituto, doutor Sérgio, para o relato de sua pauta. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores. Inicio, senhor presidente, pelo processo 103.19.72.14, que trata de pedido de certidão liberatória formulado pelo município de Floraí. Diretoria de Contas Municipais observa que o município enviou os arquivos eletrônicos tornando possível avaliar o cumprimento dos limites e normas referentes ao relatório de gestão fiscal do segundo semestre de 2013, assim como foi possível verificar o cumprimento dos índices constitucionais de educação e saúde. Entretanto, constatou que o Executivo não atendeu à agenda de obrigações, conforme disposto na Instrução Normativa 96/2014. E aí elenca as falhas. Faltou a entrega do módulo de acompanhamento mensal, mês 2 de 14, mês 3 de 14, mês 4 de 14, mês 10 de 14. 4 itens em atraso. A Diretoria de Análise de Transferências opina pela emissão da certidão, posto que o município não apresenta pendências no que se refere a recebimento de transferências voluntárias. A Diretoria de Execuções e Diretoria de Controle de Atos Pessoal, da mesma maneira, propõe o deferimento do pedido. O Ministério Público de Contas, tendo em vista a manifestação da Diretoria de Contas Municipais, manifesta-se pelo indeferimento. É a matéria já tratada, a questão da agenda de obrigações, é o único impedimento, e então, seguindo o entendimento deste colegiado, com a proposta divergente do conselheiro Fernando, o voto é pelo deferimento.
Está em discussão, em votação. Está aprovado, registrando-se a divergência do conselheiro Fernando. O processo seguinte, senhor presidente, é o 311.17414, é um agravo em face do despacho que deferiu medida pela qual determinei cautelarmente a suspensão do procedimento licitatório ou do contrato, caso já assinado, no estado em que se encontrasse, em razão de diversas falhas apontadas pela Diretoria de Fiscalização de Obras. Apenas relembrando, são 10 itens em definição precisa do objeto, porque faltava exatamente o detalhamento das ruas, os quilômetros, a definição precisa do objeto, questão da visita técnica em dia e em horário único, inconsistência nos cronogramas de desembolso, não observância de critério objetivo para aceitabilidade da proposta, enfim, aquelas várias falhas que ensejaram a medida cautelar de suspensão imediata da concorrência na fase em que se encontra, ou, caso já celebrado o contrato, a imediata suspensão de sua execução. O município alegou em seu recurso inicialmente que algumas preliminares, que não estariam presentes os pressupostos para deferimento da medida, alegou também que não havia um pedido por algum dos legitimados a propor a medida cautelar, o Ministério Público interessado, mas é evidentemente que o tribunal tem o poder geral de cautela e isso independe de pedido. Em relação ao perigo na demora e da verossimilhança dos fatos ou aparência do bom direito, também entendi que já estão constatados. Em relação ao perigo da demora, alegou que, na verdade, existiria o perigo na demora invertido, porque se o tribunal suspende, as obras terão de ser paralisadas, etc. Informou, então, nesse recurso, que cumpriu imediatamente o que foi determinado pelo tribunal, mas que já havia sido celebrado, adjudicado e homologada, a licitação já havia sido homologada e adjudicado o objeto, e já havia sido iniciado o contrato, com 2 ruas sendo já com serviços preliminares para afastamento. No dia de ontem, solicitado pelos interessados, realizei então uma audiência na sala de reuniões do tribunal, com a presença do diretor da Diretoria de Fiscalização de Obras e ainda de alguns dos meus assessores, e do lado do município, o prefeito em exercício, o secretário de obras, ainda o superintendente da Caixa, que financia os recursos, entre outras pessoas, e constatando, foram prestados então esses esclarecimentos, e hoje pela manhã foi protocolizado um aditivo a essa petição inicial, conforme inclusive debatido ontem na sessão, de forma, senhor presidente, que eu estou conhecendo do agravo, especialmente nessa complementação de hoje, apenas para autorizar o pagamento dos serviços efetivamente já prestados, conforme medições, mas mantendo a suspensão de todos os demais, demais ruas, né? Apenas essas 2, por quê? Porque haveria realmente prejuízo se as obras forem paralisadas nesse momento, porque a chuva, etc., pode prejudicar o trabalho que já foi feito. E eles informam as medições. Numa das ruas o valor é de R$52 mil, de acordo com a medição. São 2 ruas já iniciadas, a rua São Pedro e rua São Timóteo. A primeira medição ficou constatado que foram executados serviços no valor de R$ 52.475, e na rua São Pedro e na rua São Timóteo o valor já é executado de R$ 30.882,81. Então, eu estou deferindo, tão somente para que essas 2 ruas já iniciadas possam ser concluídas, para que não haja prejuízo e que não haja a perda do que já foi feito, e, evidentemente, com o consequente pagamento dos serviços efetivamente já realizados. E, no item 2, determinando que a Diretoria de Fiscalização de Obras, já em entendimento já previamente feito, verifique em loco os quantitativos e a qualidade das obras
em relação a esses dois trechos, ficando ainda mantida a suspensão em relação ao restante do objeto, porque há, inclusive, possibilidade de eventualmente ser declarada nula a licitação. Por quê? Porque há uma série de aspectos ainda que devem ser considerados. O município juntou uma enormidade de documentos e, evidentemente, a Diretoria de Fiscalização de Obras está analisando, mas, evidentemente, não teve tempo ainda de concluir. Então, esse o voto. Só indagando a Vossa Excelência, se Vossa Excelência está levando à apreciação o agravo. O agravo interposto em relação ao despacho já referendado por este colegiado. Perfeitamente. Está em discussão. Continua em discussão. Em votação. Está aprovado. O processo seguinte, senhor presidente, que eu gostaria de relatar é o 571-641-14, que trata de revisão de proventos do senhor Laércio Fondazzi, aposentado no cargo de procurador do município de Maringá. A revisão de proventos em razão da inclusão de verbas de representação determinada pelo município por meio do decreto 1358 de 2014. O ente previdenciário, a peça 15, informa que a aposentadoria do interessado ocorreu em 16 de fevereiro de 2012 e que em junho do mesmo ano foi instituída a verba de representação para os ocupantes no efetivo exercício dos cargos de procurador e contador do município de Maringá. Considerando que não houve recolhimento previdenciário sobre a verba, a Maringá Previdência enviou o ato de concessão a esse tribunal para manifestação acerca da legalidade da incorporação da verba de representação nos proventos. Muito embora o ato submetido à apreciação inclua a verba de representação, constata-se que esse valor correspondente a essa rubrica foi suspenso o pagamento desse valor. O senhor Laércio Fondazzi, por sua vez, juntou petição alertando sobre a incidência do Instituto da Paridade, com fundamento no artigo 3º da Emenda Constitucional 47 de 2005, no que tange a incorporação da verba, que se constitui vantagem permanente. O interessado sustenta ter havido suspensão indevida do pagamento das verbas de representação a partir do mês de julho, de acordo com olerites apresentados, contrariando o que determina o Decreto Municipal 1358-14. Afirma ter incidido desconto previdenciário sobre a verba durante os meses de junho a dezembro de 2013. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal destaca que a inativação do servidor, em 16 de fevereiro de 2012, ocorreu com fundamento no artigo 3º da Emenda Constitucional 4705, que lhe garante o direito à paridade com os servidores em atividade. Peça 33. Além disso, aponta que a verba concedida é permanente e compõe a remuneração, motivo que justifica a incidência de desconto previdenciário sobre ela, bem como sua incorporação aos proventos de inatividade. Assim, conclui a Diretoria de Controle de Atos Pessoal pela legalidade de registro do ato formalizado pelo Decreto 1358-14 e pela determinação de que a entidade restitui inativado os valores que foram indevidamente retidos. O Ministério Público de Contas registra que o objeto do presente processo é a análise da legalidade de incorporação de verbas de representação aos proventos de ex-servidor do município. Diante das alegações apresentadas, tanto pela entidade quanto pelo servidor inativo, o Ministério Público entende que há necessidade de esclarecimentos acerca do mérito, mais especificamente a cópia do ato administrativo que estendeu aos aposentados e pensionistas a verba de representação e a cópia de legislação que aponte a incidência de contribuição previdenciária, bem como manifestação do município e da Maringá Previdência sobre a documentação anexada pelo servidor às peças 24 e 32. Diante disso, propugna por diligência. É o relatório. Passo ao voto. Compulsão dos documentos e manifestações acostadas, entendo que assiste razão a Diretoria de Controle de Atos Pessoal. Registro que o Decreto Municipal 1358-14, que incorporou a verba de representação aos proventos, encontra-se rígido, vigente, inexistindo fundamentos para suspensão do pagamento dos valores sem observância do devido processo legal. O interessado foi aposentado com fulcro no artigo 3º da Emenda Constitucional 47 de 2005, sendo-lhe aplicável, tendo, portanto, direito à paridade. Considerando que a Lei Complementar Municipal 918 de 2012 previu o pagamento da verba de representação aos procuradores de forma geral e indistinta, parece-me claro que a paridade, o direito à paridade, obriga a incorporação da referida vantagem aos proventos interessados. É que a verba em tela não foi instituída em função temporária para exercício pelo exercício da função, nem tampouco em razão de determinada condição especial. Trata-se, isso sim, de verba de caráter permanente, concedida indistintamente aos servidores públicos municipais ocupantes dos cargos de procurador, integrando, portanto, a remuneração.
Por conseguinte, sendo parte integrante da parcela remuneratória, sobre a verba deve haver incidência de descontos previdenciários. E a documentação apresentada pelo servidor comprova que houve tal contribuição previdenciária. Por essas sucintas razões, acompanho a manifestação da Diretoria de Controle de Pessoal e voto no sentido que o Tribunal considere legal e determine o registro do ato de revisão dos proventos do senhor Laércio Fondanzi, evidentemente que inclui a verba de representação, e determina ao município de Maringá e a Maringá Previdência que adota as medidas visando a restituição dos valores que deixaram de ser pagos durante esses meses de julho até aqui. É o voto, senhor presidente. Está em discussão? Em votação? Está aprovado. Senhor presidente, era o que gostaria de relatar. Agradeço a atenção. Os demais processos, Vossa Excelência vai deixar adiado. Desculpa, por gentileza. Perfeitamente. Então, adia-se na forma regimental os demais. Concedo a palavra ao conselheiro substituto, Dr. Cláudio Canha, para o relato de sua pauta, que passa, nesse momento, a integrar o quórum de votação. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, foi incluído indevidamente em pauta, tendo em vista que a autuação está incompleta, o protocolo 18334110, por isso eu solicito sua retirada. Está retirada. Processo seguinte, 21840707, eu acompanho os pareceres uniformes pela regularidade, mas sem aplicar a multa, tendo em vista que o fato que enseja a multa, na opinião dos pareceres, é o atraso no registro dos balanços contábeis na junta comercial, citando dois artigos da Lei 6.404/76, que é a Lei das SAs. Entretanto, não há especificação objetiva de qual seria esse prazo. Eu entendo como razoável que em abril do exercício seguinte tenha sido publicado os balanços, registrados os balanços na junta comercial, e por isso afasto a aplicação da multa, concedendo então quitação plena ao senhor Mansur de Jesus Daú. Está em discussão, em votação, está aprovado. O protocolo seguinte, 17097108, de Siqueira Campos, eu solicito adiamento. Adia-se na forma regimental. O município do processo de Fazenda Rio Grande, 167-109-10, que foi devolvido na última sessão pelo auditor Valadares Fonseca, eu já havia feito o relatório, e a proposta é porque fossem os autos sobrestados até que o controle interno do município de Fazenda Rio Grande enviasse a esta corte a tomada de contas especial, em função de não terem sido autuadas as prestações de contas e transferências voluntárias da área de saúde, conforme descrito no voto escrito. Antes, porém... Só que o conselheiro Sérgio tinha solicitado o vice-processo. Exatamente. Uma questão de referência, eu acredito que eu devo ser excluído do quórum para que o conselheiro Sérgio possa fazer a votação. Tem um princípio do juízo natural. Perfeito. Eu vou consultar o conselheiro substituto Sérgio se gostaria de discutir a matéria e compor o quórum de votação. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, Vossa Excelência. O conselheiro Fernando já havia declarado o impedimento dele. Já tinha declarado o impedimento, por isso a solicitação de visto do conselheiro. Perfeitamente. Então, Vossa Excelência está excluído do quórum, ficando desde logo realmente convocado o doutor Sérgio. Obrigado, senhor presidente. Obrigado ao conselheiro Fernando pela gentileza. Só para recordar aqui, então Vossa Excelência está propondo simplesmente sobrestamento até que venham a tomada de conta especial pelo controle. Eu acompanho, senhor presidente. Está em discussão e votação, está aprovado. Doutor Sérgio, Vossa Excelência continua no quórum de votação. Senhor presidente, os demais estão em vistas e adiados das prestações de contas municipais, solicito que assim permaneça. Perfeitamente. Passo aos atos de pessoal. Pela legalidade e registro, protocolos 15530111 de Eurico Machado, 2411-2411 Cristina Chixi, 43175111 José Jader Dias, 51417111 Jussara Coston, 51471711 Tadeu Filho, 62452011 Luci Madalena Daros, 66588911 Cláudio Demeu, 69061111 Elza Nishi, 69135911 Francisca da Maia, 69599011 Ana Cordeiro Stocker, 72538511 Eugênio Kuzman, 73105911 Edicleusa Machado, 54900512 Cleonite Baldicera,
6954-612, Maria Helena Morelli. 3211-7612, Aparecida Pereira da Silva. 3408-6312, Sebastiana Lourdes de Souza. 384-68212, Ana Maria Bonfim Ferreira. 553-42512, Abel Batista de Freitas. 639-90712, Antônia Buffman. 6830-5112, Gerci Teixeira. 7611-6812, Marinete Barião. 76469812, Márcia Piveta. 8011-0012, Maria José Hug. 83052612, Zanete Buzzi. 844-54312, Vairene Aterino. 844-91812, Zeni Regazo. 84634112, Rosângela Pozobon. 756283, Zeli de Oliveira. 9681113, Vera Regina Carvalho. 2460543, José Carlos dos Santos. 30948013, Joseli Rampazzo da Silva Almeida. 530-35613, Viviane Bronze. 837-24913, Clotilde Stefano. 11.578.14, Terezinha Rossi, todos pela legalidade de registro. Em discussão? Em votação? Estão aprovados. Os processos de pensão, protocolo 87.418.11, Marilene Puchaski. 97.839.11, Edson Foches. 9157713, Paula Machinski. 253.506.13, Ivone Maria Henks. 2714-4013, Hernani José Nogara. E 294709, Ivete Domingues, todos pela legalidade de registro. Em discussão? Em votação? Estão todos aprovados. Pela legalidade de registro, processo de revisão de proventos 650.540.12, Orquilva Guilard. E 5746913, Marina Filgueiras. Em discussão? Em votação? Aprovado. Tenho 3 protocolos de admissão de pessoal, todos de concursos públicos, para diversos cargos. 25992911, de Saudade do Iguaçu. 362355511, de Rebouças. E da Câmara Municipal de Rebouças, 333633812, em todos eles acompanhando os pareceres pela legalidade de registro. Em discussão, em votação? Aprovados. A pauta está atendida, obrigado. Eu agradeço, Vossa Excelência. Palavra pela ordem ao conselheiro substituto, doutor Sérgio. Senhor presidente, eu gostaria então que tinha solicitado vista de fazer a devolução dos autos do processo de município do Campo Tenente, que trata de certidão de pedido de certidão liberatória, ao conselheiro Fernando. Consulto o conselheiro Fernando se vai relatar ainda nessa sessão, ou se mantém. Senhor presidente, na verdade, o conselheiro Sérgio me levantou aqui no embaixo auricular que a pendência seria apenas a necessidade de comprovar o protesto de título, que eu sei até novembro de 2014. Mas eu estou vendo que todos esses processos já estão em execução, então a omissão não é por isso, até porque o conselheiro Artagão comunicou ao Pleno, né, um ato que estaria dispensando a obrigatoriedade, que era só uma recomendação. Mas aqui a falta é a informação do relatório, então não é só protesto de título. Por isso que eu mantenho o indeferimento, senhor presidente. Está em discussão? Senhor presidente, então eu vou ousar. Não, pera só um pouquinho, senhor presidente. Se a omissão é não comprovar o protesto, agora me deu me parece que esse é o caso, a não comprovação do protesto, conselheiro Fernando. Senhor presidente, eu vou ficar voto vencido, porque que Vossa Excelência já está numa tendência a acompanhar o Está lendo o meu pensamento. Então eu fico voto vencido, foi o conselheiro Sérgio, até porque eu quero estudar adequadamente, até para não penalizar o município, se a recomendação, se existia, que o presidente comunicou no Pleno, uma recomendação, então nós não podíamos nunca estar exigindo como obrigação. Então, mas talvez a instrução seja anterior, né, a essa comunicação. Não mas é que o presidente comunicou que era uma recomendação e nunca foi uma determinação. Então aí agora quem deu tilt foi no meu raciocínio. Mas como Vossa Excelência já
a tendência é acompanhar o relator. Vou manter a proposta de voto, porque já perdi uma parte, agora perto a segunda motivação, e assim dá tempo de nós refletirmos melhor sobre isso. Continua em discussão. Vossa Excelência tem uma proposta de voto Exato. Então, divergente. Eu voto pelo deferimento da certidão. Pelo deferimento. Está em votação. Acompanho, então, a proposta divergente. Está aprovado o deferimento da certidão. Deixo livre a palavra. Convoco para o dia 2 de dezembro de 2014. 2 de dezembro de 2014. Acabou o ano. Terça-feira, às 14 horas, horário regimental, a 45ª sessão ordinária da Primeira Câmara. Levanta-se a sessão.